pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E hoje, como o próprio nome do vídeo já diz, eu vou falar sobre a minha experiência com os audiobooks. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, se você ainda não é inscrito, de dar gostei nesse vídeo. Se você não quiser dar agora, porque vai que eu não gosto do vídeo, deixa pra dar depois, mas não esquece. Se você não costuma comentar aqui no canal, pode comentar agora, tá? Não precisa ficar tímido de, mas eu nunca comentei. Pode comentar, eu leio todos os comentários, tá? Bom, gente, pra começar sobre esse assunto, eu tenho que dizer pra vocês que eu não sou expert em audiobooks, ok? Ano passado, eu ouvi o audiobook de Yes Please, da Amy Poehler. Eu comprei esse livro físico aqui numa viagem, mas eu soube que o audiobook era narrado pela própria Amy Poehler. E eu amo muito essa mulher, né, gente? Muito mesmo, tanto é que a minha cachorra se chama Amy Poehler. E eu quis fazer uma experiência mista, lendo, de vez em quando ouvindo, de vez em quando lendo, Daí mais pro final do ano, eu resolvi fazer a mesma coisa com A Quinta Onda, The Fifth Wave, do Rick Yancey. Tava na correria para o lançamento do filme, eu queria ler antes aquela bosta daquele filme, e eu resolvi dar uma ouvidinha nesse audiobook aqui pra saber como que era, lembrar como que era. Recentemente, eu também peguei o audiobook de The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson, que é o segundo livro de The Kiss of Deception, pra ouvir, enfim, na academia, no caminho da academia, ou no carro, enfim, em alguns lugares que eu tivesse ali em trânsito. Eu já queria agilizar minhas leituras e aí eu aproveitei pra usar esse tempo pra, enfim, adiantar tudo que eu tava lendo e deixar esse tempo mais produtivo. E pra terminar, eu li Quase uma Rockstar, do Matthew Quick. Eu li esse mês ainda, então eu ainda nem falei dele aqui no canal, vou falar no vídeo de leituras. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que eu achei das histórias desses livros, porque eu já falei no canal ou ainda vou falar. O foco aqui é levantar os meus pontos negativos e positivos dessa experiência, e aí pode ser que seja bom pra vocês como uma dica, ou pode ser que vocês pensem, bom, isso não é pra mim. Ou então, se vocês também, né, costumam ouvir audiobook, vocês podem comparar essa experiência. Bom, pra começar, vamos falar do que é bom, que isso que é o que importa. No Yes Please, da Amy Poehler, por ser um livro autobiográfico narrado pela própria comediante, teve uma experiência um pouco diferente das outras. Eu ri muito, acho que muito mais ouvindo do que lendo, mas não teve uma experiência tão imersiva assim quanto os outros livros de ficção. Em A Quinta Onda, eu fiquei chocado de como eu conseguia imaginar com perfeição a descrição do livro. Interessante falar também pra vocês que esses livros são narrados por atores. Inclusive, alguns livros são narrados por mais de um ator, né? Dependendo da dinâmica da narrativa da história. Às vezes o ator que tá narrando muda um pouco a voz pra você distinguir que é outro personagem que tá falando. Por exemplo, em The Heart of Betrayal, a atriz que faz a Lia, ela muda um pouco a voz quando ela tá num diálogo com o Rafe ou com o Caden. Mas quando o capítulo é pelo ponto de vista deles, é um ator homem, um pra cada um dos personagens, e ele também muda um pouco a voz quando tá fazendo um diálogo com a Lia ou com qualquer outra mulher ou qualquer outro personagem. Além de ser muito divertido e gostosinho, é interessante porque agora eu só consigo imaginar a Lia como essa atriz, a voz da Lia sendo a voz da atriz. O livro consegue sair do papel, tipo, gente, sério, o livro sai do papel, é uma experiência realmente muito imersiva. Quando você coloca esse outro sentido seu, que no caso é a audição, você deixa a experiência da, entre aspas, leitura mais ainda real. Ouvir a voz do personagem narrando é como se ele estivesse literalmente do seu lado, te contando aquela história. Outra coisa interessante também é que você acaba se surpreendendo mais com a história. Eu sou muito ansioso lendo. Eu sou muito ansioso fazendo qualquer coisa, na verdade. Daí quando eu tô lendo, sem querer, às vezes eu fico, tipo, olhando pro final da página ou pra próxima página pra ver se vai acontecer aquilo que eu tô esperando que vai acontecer ou não. Se tiver uma batalha, eu falo, caraca, será que vai morrer? Será que vai morrer? Eu já vou pulando. E no audiobook não tem como você fazer isso. Então cada revelação tem uma porrada maior. E é uma porrada que às vezes você passa um pouco de vergonha se você estiver na rua. Sim, passei algumas. Sim. Mas vamos agora para os pontos negativos, que são pontos negativos que têm seu fundo de ponto positivo. Vou explicar. Quando eu tô ouvindo um audiobook, eu preciso, pelo menos eu, preciso prestar muita atenção na história. E é muito fácil você acabar se dispersando com alguma coisa que tá acontecendo ao seu redor e não prestar tanto atenção naquele momento do livro. No início foi muito difícil pra mim conseguir arrumar a casa, cozinhar, fazer as coisas do dia a dia, academia, etc, ouvindo e prestando atenção nas duas coisas. Ou eu guardava a garrafa d'água no armário da cozinha, ou eu jogava o garfo na lixeira. Sim, isso aconteceu. Mas isso é questão de hábito também, entendeu? Com o tempo você vai se acostumando e é bom também pra sua atenção, você conseguir aprender a focar e ao mesmo tempo dividir a sua atenção em duas coisas. É igual a dirigir. Quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia imaginar como as pessoas conseguiam dirigir e ouvir música e cantar ao mesmo tempo. Hoje em dia eu vou gritando no carro e eu chego nos lugares sem nem lembrar qual caminho que eu peguei, eu não lembro das coisas que aconteceram no trajeto. Um outro ponto negativo, mas que pode ser positivo, enfim, dependendo aí do que você quer de aprendizado da sua vida, é que é muito mais fácil você achar audiobooks em inglês. Principalmente quando a gente tá falando de lançamento. Todos esses que eu falei aqui
no vídeo, eu ouvi em inglês. Isso é positivo porque te ajuda num aspecto essencial para quem quer aprender a língua inglesa. A habilidade de ouvir e entender o que as pessoas falam com a gente. Porque aí você viaja, enfim, você vai falar com um gringo e tal, e às vezes você não consegue conversar porque você não entende o que a pessoa tá falando. Você fica agoniado, você fica aflito, você fica com medo de não entender, e aí acaba piorando a situação. Mas eu confesso que se você aí tiver pouco conhecimento da língua, talvez você vá se enrolar mais e não vai ser uma experiência tão produtiva. Um outro problema, e esse é um pouco mais chato, é que a leitura acaba demorando um pouco mais pra acontecer. A leitura que eu digo, você finalizar a história. Porque o livro é narrado pausadamente, né? Até para as pessoas conseguirem entender com calma o que tá acontecendo. Você pode até usar alguns aplicativos aí, enfim, pra conseguir fazer com que o narrador fale mais rápido, sem pausar tanto. Tudo muito tecnológico pra mim. The Heart of Betrayal, por exemplo, que tem 460 páginas, o audiobook tem mais ou menos 12 a 13 horas de duração. Se você ficar focado, é claro que você consegue ler em um dia inteiro. Mas eu não consigo focar em nada na minha vida por 12 horas seguidas. Nada. O lado bom, nesse caso, é que quando eu tô lendo o livro físico, eu normalmente me distraio mais. E eu acabo perdendo muito tempo, entendeu? É o celular que vibra, é o celular que toca, é o celular que acende a tela, é alguém que te chama, é um barulho na casa do vizinho, é um negócio, é o cachorro, enfim, é um pouco mais complicado. No audiobook você acaba ficando tão imerso que é um pouco mais difícil de você se distrair. Ainda mais se você ouvir com a bunda sentada, enfim, na sua cadeira, na sua cama, no seu chão, e ainda de olhinho fechado. Nossa, é a melhor coisa. Embora eu já tenha dormido fazendo isso. Mas, enfim, tentem aí. Bom, gente, é isso. Eu não tive, assim, muitas experiências, mas eu já tive algumas experiências a ponto de tecer os meus comentários e saber se funciona pra mim ou não funciona. A verdade é que funciona. E me dá uma outra visão da história. Eu li The Kiss of Deception todo no livro, e quando eu li The Heart of Betrayal, eu fiquei, acho que até mais preso na história por causa disso. Enfim, me conta aí nos comentários o que vocês acham, se vocês já ouviram, ou se pelo que eu falei aqui dos pontos positivos e negativos, se vocês acham que combina com vocês e com o dia a dia de vocês aí. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito, por favor, se inscreve no canal, siga as redes sociais do Livraria em Casa que estão aparecendo todos aqui na tela, e é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.